Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouco sobre história, sobre origem de povos. E os povos, o povo que eu escolhi agora para falar para vocês é um povo que está escondido no DNA do gene brasileiro. Esse povo é as tribos berberes, porque não só o povo berbere, são várias tribos e cada uma delas tem uma mistura um pouco diferente, mas elas têm uma genética em comum. Para quem não sabe, os berberes são os povos indígenas nativos do norte da África, que também é chamado de Maghreb. Maghreb, para quem não sabe, quer dizer ocidente e vem do árabe. Os árabes, né, que chamaram ali o norte da África de Maghreb. E o que acontece? Qual é a origem genética dos berberes? Os mouros são diversos, gente, então são várias origens. No Antigo Egito, tinham os egípcios, e os egípcios, até isso na Bíblia tá, né, que eles escravizaram os hebreus. Mas por lá também teve outros povos que invadiram, como persas, gregos, romanos, né? Os gregos, eles não se casavam, né, com os egípcios, mas os romanos chegaram a ter também. Os persas também, e tinha os iscos. Os iscos e os fenícios e os assírios eram povos de origem semita, assim como os árabes e assim como os hebreus, né? E tinha os persas semitas, que seriam os elamitas do sul da Pérsia, e os persas indo-europeus de origem que lembrava a origem do europeu mesmo, mas que habitam os altos, que habitavam e habitam ainda até hoje os altos iranianos. E esses povos migraram lá para o Egito, se miscigenaram ali com os egípcios, e ali começou a existir as tribos berberes. Os próprios egípcios, eles escreveram sobre eles, e foi se formando várias tribos de acordo com a mistura. Se vocês pesquisar no Google, tem alguns berberes que têm uma característica mais negra, né, da África subsaariana, tem uns que têm olhos azuis e outros que lembram bastante pessoas do Oriente Médio, né? Então são várias origens, até mesmo tem berberes de origem turca. Para quem não sabe, gente, os turcos, eles são uma mistura de asiáticos, como japoneses, chineses, coreanos, mas eles não são desses lugares, são do Central Asiano, que é Turcomenistão, Azerbaijão, desses lugares aí, que migraram para o Oriente Médio, se miscigenaram com os povos mediterrâneos nativos da Turquia, e mais tarde eles se miscigenaram com os persas. E depois teve também uma miscigenação com gregos e também com romanos e com árabes e hebreus também, né? Então é uma mistura bem antiga. E o que isso tem a ver com o brasileiro? Bem, gente, o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses. Muita gente retrata o português como sendo branco, loiro, dos olhos azuis. O que não é verdade, porque em Portugal, de norte a sul, o clima muda bastante. E lá foi invadido por várias populações que preferiam ou o clima frio ou o clima mais quente. Além de casamento de pessoas de lugares quentes com pessoas de lugares frios. A origem dos portugueses, ela também está intimidada com o norte da África, porque os primeiros povos a habitar Portugal e Espanha eram povos de origem indo-europeia, ou seja, povos europeus, mas que suportavam o calor, que também eram miscigenados com os iberos, que segundo o que se diz, vieram do norte da África, né? E se miscigenaram ali com eles. Aí tinha os lusitanos, entre outros povos. Mais tarde veio o tribos germânicas, que eram as tribos celtas, né? E que se miscigenaram com eles, surgindo os celtiberos. Aí mais tarde veio os suevos, né? De países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, mais alguns povos germânicos também, como alemães, francos. E depois de um bom tempo, veio os romanos, que começaram a se miscigenar com a população e ensinando a eles a religião católica.
E também eles capturavam muitos brancos, louros de olhos azuis ali, porque para quem não sabe, romanos e gregos, eles tinham a pele morena, né? E eles levavam muitos escravos de toda a Europa, como da Península Ibérica também. E o que aconteceu? Enquanto que estava acontecendo isso, lá em Portugal e Espanha, os árabes no Oriente Médio, eles estavam expandindo o islamismo por várias direções, chegando na Índia, até mesmo na Indonésia, e vindo também sentido leste, né? Vindo até mesmo para o norte da África e ali arabetizando a população berbere. E o que aconteceu? Eles faziam isso porque eles queriam que todo mundo se convertesse ao islamismo, só que eles também queriam ter mais terras para poder plantar, porque para quem sabe no deserto não dá quase nada, tem que ter um bom sistema de irrigação. E aí no 711 eles davam para ver do litoral do Marrocos, do outro lado, porque para quem não sabe, Portugal e Espanha faz uma fronteira com o norte da África. E o que aconteceu? Eles viram aquela terra e quiseram invadir, e atravessaram de navio, chegaram, atravessaram o Estreito de Gibraltar, entraram na Espanha e mais tarde chegaram também em Portugal. E eles começaram a compartilhar a sua cultura com os europeus. Muitos europeus morriam de medo. Existia um termo preconceituoso chamado mouro, que quer dizer escuro, porque para quem não sabe, moura, era relação a uma pessoa branca que bronzeava do sol ou uma pessoa de pele escura de religião muçulmana. Também tinha o termo sarraceno, né? Que seria um árabe muçulmano, né? Sarraceno uma coisa, mouro outra, né? Também tinha os mouros brancos que bronzeavam com o sol também. E o que acontece? Por um tempo, os europeus, os árabes tiveram pouca, assim, os europeus eram muito submissos, assim por assim dizer. Muitos até fugiram para o norte, porque não eram a favor do islamismo, da cultura árabe, berbere, dos hebreus também, e queriam se esconder, fugiram para o norte. Só que também tinha os piratas norte-africanos, que eram árabes e berberes, que capturavam homens, mulheres, crianças, europeus, brancos, loiros de olhos azuis, para serem escravos no norte da África, para trabalhar em construções, né, no norte da África, e também para serem prostitutos ou prostitutas, eram abusados sexualmente nos palácios dos árabes, né, e dos berberes. E isso durou muito tempo, acho que mais ou menos uns 300 anos, né? E o que acontece? Começou a ter vários estados, os árabes e os berberes, eles preferiam as partes mais quentes da Península Ibérica, como regiões do sul de Portugal e da Espanha, como Lisboa, Setúbal, Alentejo. São cidades de Portugal que faz muito calor, né? Já na Espanha, Servilha, Andaluzia, né? E o que acontece? E foi um domínio que durou por muito tempo, né? E uma coisa interessante é que naquela época, antes dos árabes invadir, quem dominava lá era a Igreja Católica. E como os católicos não podiam ler a Bíblia, só o Papa ali, então praticamente toda a população quase não sabia ler e escrever. Com a invasão árabe, o povo começou a falar o latim, que já era de origem romana, com influências de outras línguas europeias, e começaram também a aprender o árabe. Só que os árabes, eles investiam muito na educação. Então as pessoas não sabiam escrever em latim, mas sabiam escrever em árabe, falar árabe. E isso estava preocupando muito os reis católicos, porque a população branca loira do olho azul, embora ainda, mesmo aqueles que não eram mestiços, estavam ficando muito arabetizados, aprendendo a tocar instrumentos árabes, alguns, né, até abandonaram a fé católica e se tornaram muçulmanos para assim pagarem menos impostos, né? A metade da população do sul de Portugal, durante o domínio árabe, que durou 500 anos, se tornou muçulmana, enquanto a do norte continuou cristã. O mesmo aconteceu
com a Espanha, porém, como a Espanha era um país bem maior que Portugal, então dava para separar bem, até porque existiam as muralhas que os governantes mandou construir, que os árabes construíssem, para assim não se miscigenassem com o povo europeu, porém isso não adiantava, existiam vários casamentos, tem até mesmo reis muçulmanos que se casavam com mulheres louras de olhos azuis do norte da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, era muito comum isso, embora não fosse bem visto. E muitos escravos que eram levados para o norte da África, se a família quisesse resgatar, tinha que pagar em ouro, e muitas vezes os governantes achavam que aquela pessoa havia adquirido a religião do invasor, do inimigo, e se tornaram muçulmanos, sendo que muitas vezes isso nem acontecia, era mais os que ainda habitavam ali a Península Ibérica. Os berberes e os árabes costumavam dizer que Al-Andalus era o melhor lugar do mundo. O que é Al-Andalus? Al-Andalus é o nome que os árabes davam para a Península Ibérica, que quer dizer Atlântida. E esse domínio na Espanha durou 800 anos e em Portugal 500 anos. Também teve parte do sul da França, que foi mais ou menos uns 200 anos. Um reino no sul da França, que também é um lugar quente no verão. E é isso aí, gente. Aí o que aconteceu depois? Os estados muçulmanos começaram a brigar, a se dividir e a perder a força. E aí o que aconteceu? Os europeus do norte começaram a descer e expulsando ali os muçulmanos, quer sejam eles árabes ou berberes, e até expulsar eles, eles acabaram voltando para o norte da África. Porém, muitos puros do norte da África e aqueles também chamados de mouriscos, que eram aqueles que eram mistura de árabes e berberes com as mulheres loiras de olhos azuis da Península Ibérica, muitos desses ficaram, e para ficar eles tiveram que aceitar o catolicismo, chamado assim pelos católicos de cristãos novos. Só que escondido, tanto os mestiços quanto os que eram puros do norte da África, que não voltaram para o norte da África, praticavam o islamismo ainda escondido, né? E depois que a poeira abaixou, alguns até voltaram para a Península Ibérica. Com o descobrimento do Brasil, muitos desses vieram para o Brasil, ali miscigenados com os portugueses. E muitos deles acabaram adotando sobrenomes portugueses para se passarem por portugueses, porque querendo ou não eram, né? Porque muitos desses nasceram ali em Portugal e viviam aqui de boa, trocaram os sobrenomes deles, berberes e árabes, como sobrenomes como Santos, Nogueira, Moreira e assim vai. Santos, né? E é isso aí. Aí eles vieram para cá e chegando aqui no Nordeste brasileiro, esses mestiços, muitas vezes eles vinham para o sertão, porque o sertão lembrava muito os desertos norte-africanos e até mesmo de países árabes. E foi daí que surgiu os cangaceiros, né? Porque os cangaceiros eram a miscigenação desses portugueses mestiços, pessoas norte-africanas com europeus, aí miscigenou com negro e com índio. E surgiu os cangaceiros, tanto é que até o símbolo deles, o chapéu em forma de lua, representa o islamismo, né? Aqui para a região sudeste do Brasil e sul do Brasil veio mais os portugueses miotos, que eram portugueses galegos, brancos, loiros de olhos azuis. Em algumas partes litorâneas do Nordeste, até esses também se estabeleceram. Mas como é muito quente, eles não agradavam muito, alguns até morriam de calor. Também há muitos relatos de escravos africanos sobre isso. Então muitos vieram para cá, porque o clima era mais ameno. E aí foi surgindo essa mistura. Os portugueses já vieram com uma grande carga genética germânica, indo-europeia, romana, grega, árabe, berbere, e trouxeram isso para o Brasil. E aqui miscigenou mais ainda, né? Porque tinha várias tribos indígenas e várias etnias negras trazidas da África. Tá bom? Isso é tudo, gente. Até mais!